Shalom! Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amém. Glória a Deus. Hoje é quarta-feira, 7 de janeiro de 2026. Que o Senhor nosso Deus derrame as bênçãos dos céus sobre a vida de vocês e sobre a minha vida também. Que nós possamos dizer assim: quando eu olho para mim, eu não vejo como me salvar. Mas quando eu olho para esse grande Deus, todo-poderoso e cheio de amor para conosco, eu não vejo como me perder. Basta entregarmos as nossas vidas em suas mãos. Então vou repetir aqui mais uma vez. Que Deus derrame as bênçãos dos céus sobre a vida de vocês e de seus familiares também. E igualmente para mim. Amém? Glória a Deus. A voz é minha, mas a palavra é de Deus eternamente. Hoje o tema é a primeira e a segunda multiplicações de pães e peixe, né? Então nós temos duas multiplicações, os pães e peixes, e nós vamos aqui então a Bíblia, né? Vamos primeiro para Mateus, capítulo 14, do verso 13 ao verso 21, vem falando da primeira multiplicação de pães e peixe. Acompanhe comigo a leitura. Verso 13, né? Então, Mateus capítulo 14, do verso 13 ao verso 21, certo? Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto. À parte, sabendo as multidões, vieram das cidades, seguindo-o por terra. Então, veja bem, todos os lugares aonde Jesus e seus discípulos passavam, ali se encontrava uma grande multidão para ouvir as boas novas da salvação. Desembarcando, Jesus viu uma grande multidão e compadeceu-se dela e curou os enfermos. Então ali havia muitas pessoas enfermas e foram curadas. Verso 15, ao cair da tarde vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: o lugar é deserto, mestre, e vai adiantada a hora. Despede-nos, pois a multidão, despedir as multidões, para que indo pelas aldeias compre alimento para comer. Já era tarde, e os discípulos então alertam Jesus, para que Jesus então dispense aquelas pessoas, porque elas estavam famintas o dia todo ali com Jesus e não tinham o que comer, ok? Verso 16, Jesus, porém, disse: não precisam retirar-se, dai-lhes vós mesmo o de comer. Então Jesus disse aos discípulos: não precisam se retirar, dá vocês mesmo o de comer a estas pessoas. Mas eles responderam: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixinhos. Era muita gente. Entre crianças, mulheres e homens, tinha ali aproximadamente 5.000 pessoas. Como que 5 pães e 2 peixinhos ia dar para aquela multidão se alimentar? Mas quem estava ali? Jesus. Então ele disse: trazei-me aqui os 5 pães e os 2 peixinhos. Verso 19. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos para o céu, abençoou. Os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu aos discípulos e estes a multidão. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobrejaram, recolheram ainda 12 cestos cheios.
Então, veja bem, aqui vem falando de uma generosidade, de partilhar aquilo que nós temos. Porque ninguém tinha o que comer. Aqueles 5 pães e 2 peixinhos eram dos discípulos, certo? E Jesus pediu, traga-me aqui, trouxeram, Jesus fez o milagre e ainda sobrou 12 cestos cheios de pães e peixe. E terminando, o verso 21, e os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Então veja bem, com apenas 5 pães e 2 peixinhos, alimentaram 5.000 pessoas, entre mulheres, homens e criança. Essa foi a primeira ressurreição. Perdão, meus irmãos, as primeiras multiplicações de pães e peixes. Eu disse ressurreição, me perdoa. Agora a gente vai mudar a página para Mateus capítulo 15, do verso 32 ao verso 39, que vem falando sobre a segunda multiplicação de pães e peixes, né? Então, a segunda multiplicação de pães e peixes. Acompanhe comigo a partir do verso 32 até o 39. E chamando Jesus os seus discípulos, disse: tenho compaixão desta gente, porque há 3 dias que permanece comigo, e não tenho o que comer. E não quero despedi-las em jejum, para que não desfaleça pelo caminho. Então veja bem, na primeira multiplicação dos pães e peixes, foi os discípulos que chegaram a Jesus, pedindo para que Jesus despedisse aquela grande multidão, né, porque já era tarde, que eles fossem embora para comprar alimento. Aqui foi o próprio Jesus, né? O verso 32 é chamando Jesus os discípulos, disse: tenho compaixão desta gente, porque há 3 dias permanece comigo. Na primeira ressurreição não fala quantos dias, mas deveria ser também mais ou menos de 2 a 3 dias. Aqui então, 3 dias permanece comigo sem comer nada. Mas os discípulos lhe disseram: onde haverá neste deserto tantos pães, né, para fartar tão grande multidão? Eles esqueceram que eles estavam falando com o Mestre Jesus. Jesus é milagroso. Ele opera grandes sinais, maravilhas e milagres, não somente naquela época, mas agora também. Basta crer, acreditar e entregar a sua vida nas mãos de Deus, que Ele vai fazer um milagre na sua vida, né? Perguntou-lhes Jesus: quantos pães tendes? Responderam: 7 e alguns peixinhos. Veja bem, na primeira multiplicação, né, eram 5 pães e 2 peixinhos. 5 pães. A segunda aqui diz o seguinte: são 7 pães, 2 a mais que a primeira. E não fala a quantidade, fala e alguns peixinhos. Então, tendo mandado o povo assentar-se no chão, tomou os 7 pães e os peixes, e dando graça, partiu e deu a seus discípulos, e estes ao povo. Então, os discípulos ali, eles foram repartindo o pão da vida, o peixe, né, para aquelas pessoas que estavam famintos. O verso 37, todos comeram e se fartaram do que sobrou. Recolheram 7 cestos cheios, né? Na primeira multiplicação, colheram 12 cestos. Nessa daqui, 7 cestos. Sobrou, tá? Ora, os que comeram eram 4.000 homens, além de mulheres e de crianças. E o verso 30, e tendo despedido as multidões, entrou no seu barco e foi para o território de Magdá. Então veja bem, aqui
nos mostra essa história que nós devemos ter misericórdia das pessoas que têm menos posse, pessoas que estão aí em todos os lugares, nas ruas, nas praças, sem o que comer, sem o que beber. Muitas vezes a gente olha com aquele olho, né, que vê a aparência e já julga. Mas Jesus, ele vê o coração. Ele sabe quem está precisando. Então, se você é servo de Deus, você vai ajudar as pessoas. Porque servo, qual é a função do servo? Servir. Porque Jesus veio a esse mundo como Senhor dos Senhores. Mas ele se fez de servo, né, para servir. Veja bem, a Bíblia destaca a compaixão e a suficiência de Cristo Jesus para suprir as necessidades, né? E o poder da partilha, da entrega, né? Do pouco que temos, ele transforma o insuficiente em abundância, provendo não só alimento físico, mas também espiritual, né? Lá em João 6, fala que Jesus é o pão da vida, né? O milagre que ensina que Deus cuida do seu povo. Amém? Glória a Deus. Transforma o nosso pouco em muito, né? Glória a Deus. E o foco deve ser no reino de Deus, não apenas interesses materiais. Então, quando você e eu for ajudar alguém, se deparar com alguém precisando de ajuda, não faça isso pensando em benefícios que você vai ter, o retorno que você vai ter. Não. Faça isso com amor e misericórdia. E Deus está vendo e Ele vai te abençoar. Ok? Veja bem, compaixão e cuidado de Deus. Jesus, ele se moveu pela compaixão, vendo aquela multidão que o seguia há 3 dias, né, sem se alimentar. Então ele teve misericórdia daquelas pessoas. E ele tem misericórdia de mim e de vocês, que nós possamos ter misericórdias também dos nossos semelhantes, como Jesus Cristo tem de nós. Amém? A suficiência do pouco entregue por Jesus. 5 pães e 2 peixes na primeira multiplicação. 7 pães e alguns peixinhos na segunda multiplicação, né? Então, nas mãos de Jesus, alimentaram aquela multidão e ainda sobrou, né? Então, do pouco, Jesus faz do pouco ou muito, né? Muitas vezes a gente reclama de alguma coisa nas nossas vidas, sendo, mas eu só tenho um pouquinho, não sei o que e tal, eu não consigo repartir. Meus irmãos, pense no que Jesus fez aqui. A palavra de Deus, né, e tem um ditado que diz também, né, o pouco com Deus é muito, e o muito sem Deus é nada. Certo? É nada. A importância da partilha e da obediência. Os discípulos foram instruídos a dar de comer, né, à comunidade. Também entregou os seus recursos. O milagre acontece quando os tempos, né? Aliás, quando temos e quando, nós compartilhamos e entregamos tudo na mão de Jesus, tudo nas mãos de Deus. Ok? A gente não deve reter aquilo que possamos entregar de bom coração, de partilhar de bom coração com os nossos semelhantes. Porque nós sabemos que tem muitas pessoas vulneráveis, precisando de um alimento, de uma roupa, de um calçado, né, físico, espiritual também, certo? Mas não adianta nada você orar para a pessoa vir aqui orar por você, nosso Deus vai te abençoar, você vai conseguir isso
e aquilo outro. Aí você sai, vai embora e a pessoa fica com fome da mesma maneira. Então nós temos que ter fé para compartilhar, certo? Aquilo que Deus nos deu, que nós possamos repartir com os nossos semelhantes. Talvez eu esteja falando aqui para alguma pessoa que já passou por várias dificuldades ou está passando por várias dificuldades e até fome. Eu nunca passei fome na minha vida, mas quando criança, passava aquela vida, a gente morava lá no sertão do Paraná. Meu pai saía para trabalhar, meu pai era trabalhador rural, nunca faltou pão de cada dia na minha casa, mas a gente não tinha a fartura que a gente tem hoje. Eu lembro que a minha mãe fazia comida ali no fogão a lenha, matava um franguinho caipira, fritava um ovinho quando tinha, quando não tinha a gente comia arroz, feijão e farinha de mandioca. E a gente era feliz. E mesmo tendo aquele pouquinho, quando chegava gente na casa dos meus pais, os meus pais sempre repartiam o que eles tinham para nos alimentar. Amém? Que nós possamos, então, seguir o exemplo de Jesus, né? A importância da partilha e da obediência, né? Veja bem, Jesus, como pão da vida, nós temos que alimentar dessa fonte. Essa fonte aqui é Jesus, o pão da vida. Vamos ver aqui, então, além do milagre físico, né, este evento aponta para Jesus como um alimento espiritual e sacia a fome da alma também. Amém? Ele é o pão que desceu do céu. Fundamental para a nossa vida, a vida eterna. Então, eu gostaria que vocês acompanhassem comigo o livro de João, capítulo 6, verso 35. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, né? E o que crê em mim jamais terá sede. Então Jesus, ele é o pão da vida e ele é a fonte da água da vida. Que nós possamos tomar dessa água para nunca mais ter sede, comer desse pão para nunca mais termos fome. Amém? Glória a Deus. Veja bem, a resposta à fome no mundo. A multiplicação aponta para a necessidade de partilhar amor, justiça, né? A justiça, ela vem de Jesus para resolver os problemas do mundo, transformando a cobiça e generosidade. Veja bem, nós não vamos conseguir de maneira nenhuma dar um jeito no mundo. Esse mundo está um caos daqui para pior. Mas muitas vezes a gente se depara com alguém precisando de uma ajuda. E é isso que Deus fala, né? Ajude o seu semelhante, ame o seu semelhante, que a gente possa deixar o orgulho de lado e sermos generosos, sermos humildes, sermos servos, como Jesus foi. E que ele, Jesus, deixou isso de exemplo para mim e para vocês. Amém? Veja bem, a multidão buscava Jesus por causa do pão material. Jesus nos chama a buscar o alimento que permanece, né? O relacionamento com ele, não apenas os milagres por interesse próprio. Ali as pessoas levaram os enfermos que foram curadas, certo? Muitas pessoas aceitou Jesus como seu salvador, outras não, estavam ali também para saciar não só fome física, aliás, não somente a fome espiritual, mas também a fome física. Ok? Vamos ver aqui o que diz João, capítulo 6, verso 26. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais não porque vistes sinais, mas porque comestes
dos pães e vos fartastes. Certo? Então, isso é um alerta que Deus faz para nós, né? Claro, a gente precisa do alimento físico, a gente precisa do pão, né, de cada dia, nosso alimento. Mas nós precisamos também do alimento espiritual. Jesus disse: eu sou o pão da vida. E Jesus, ele é o pão da vida. Ele é a fonte de água, né, que jamais seca. Quem beber dessa água, ele disse, jamais terá sede. Glória a Deus, meus irmãos. Terminamos por aqui. Eu peço a Deus que abençoe cada um de vocês e quero dizer para vocês que eu oro por todos vocês. Oro por aqueles que eu conheço, eu digo o nome. Aqueles que eu não conheço, eu digo: Senhor, abençoa esta mulher, este homem, esta família, esta criança que estão nos assistindo nesse momento. Que o Senhor possa derramar as suas bênçãos sobre suas vidas, sobre a minha vida também, sobre a minha família. Então, essa foi a mensagem de hoje. Qual é o sentido da mensagem? O sentido da mensagem é que nós possamos ter misericórdia dos nossos semelhantes, possamos partilhar aquilo que temos, não aquilo que está sobrando. Ah, isso aqui está sobrando, eu ia jogar fora, mas deixa, eu dou para alguém. Não, nós temos que repartir de coração e com muita fé. Amém? Glória a Deus. Oremos. Grandioso, eterno Deus, Pai Todo-Poderoso, em nome por amor de seu Filho amado Jesus Cristo, obrigado, Pai, porque o Senhor nos deixou exemplo para que possamos seguir, que possamos partilhar com as pessoas aquilo que nós temos, mesmo que seja pouco, porque nós sabemos que o pouco com Deus é muito. Possamos compartilhar com os nossos semelhantes, porque é muito triste passar fome, né? Fome, sede, frio, né? E nós sabemos que o Senhor é o pão da vida. E sabemos que o Senhor tem misericórdia de nós e que possamos também ter misericórdia dos nossos semelhantes. Em nome de Jesus, amém. Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amém. Glória a Deus. A voz foi minha, mas a palavra é de Deus eternamente. Amém. Shalom!